Cumprimento, amada igreja, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue te abençoando grandiosamente nesse início de semana e que nós possamos receber de Deus a cada dia essa graça maravilhosa dentro do nosso coração. Essa graça que muda, essa graça que transforma, essa graça que dirige os nossos corações de uma forma maravilhosa. Amém? Eu quero nessa noite trazer uma palavra ao nosso coração, uma palavra para a nossa reflexão nesses dias em que nós estamos vivendo. Eu gostaria de pedir a você que possa abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso número 23. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores, os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos aos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite sobre esse tema: livre-se. Livre-se da aldeia. Livre-se da aldeia que está ao seu redor. Amém? Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, nessa noite estamos aqui na tua casa de oração, Pai. Estamos, ó Deus, mais uma vez esperando em ti, Senhor, pela tua presença mais uma vez nessa noite, que tu venhas ministrar ao nosso coração. Ó Deus, que a tua palavra venha atingir o propósito que o Senhor tem para conosco. Ó Pai, que mais uma vez possamos ser ministrados e tocados por ti neste lugar. Continua conosco, como está sendo até aqui nos louvores, na adoração, nas orações. Continua, Senhor, falando a cada um de nós pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por tudo. Eu te louvo e já te agradeço no teu nome, Jesus. Amém? Irmãos, eu vi uma ilustração muito interessante alguns dias atrás a respeito de alguém que estava sendo perseguido por pessoas que estavam querendo o matar. Pessoas que estavam querendo tirar a vida daquele homem. E ele estava numa floresta. E ele corria e corria, e aquelas pessoas ali vinham atrás dele. E naquele momento ele encontra-se uma fenda na parede, numa montanha, e ele resolve se esconder ali naquela fenda. E quando ele entrou naquela fenda, ele começa a clamar a Deus: Deus, me livra desses homens, manda um anjo me guardar nesse lugar. E naquele momento, quando ele termina aquela oração, ele começa a olhar para a parede e ele começa a ver que uma aranha começa a tecer uma teia. E ele, nem preocupado com isso, ele simplesmente viu aquela teia sendo feita e ficou ali esperando, orando, pedindo a Deus um agir dele na sua vida. De repente, aqueles homens que o estavam perseguindo
pararam perto ali, estavam passando ali por perto, e um deles olhou para aquela entrada da fenda e falou assim: aqui esse homem não entrou, porque existe uma teia de aranha. Quando eu vi essa ministração, eu comecei a pensar no agir de Deus, na forma de Deus fazer para a nossa vida aquilo que nós oramos e pedimos a Ele. Deus age de modos que nós muitas vezes não entendemos, Deus age de modos que muitas vezes a gente não compreende, mas Deus age a teu favor, Deus age na nossa vida, Deus age para que nós possamos ser pessoas libertas, pessoas abençoadas nesse tempo. Aqui nesse texto em que nós lemos, nós vemos um episódio, uma narrativa, na qual Jesus ele vai a um lugar chamado Betsaida. Betsaida era um lugar de muita incredulidade, um lugar na qual não quis receber Jesus em outro momento. Tanto é verdade que Jesus profere uma palavra na qual Betsaida seria uma das cidades que seriam mais atingidas posteriormente. A respeito dela Jesus ministra, mas Jesus passa por ela, e quando Jesus estava passando por ela, alguém traz uma pessoa, traz alguém a Jesus. É interessante quando nós olhamos este momento, este incidente, eu comecei a pensar que muitas vezes Deus levanta pessoas para nos levar a Jesus. Deus levanta pessoas para nós termos um encontro com Jesus. Eu no meu passado, irmãos, eu vivia também debaixo da minha aldeia, eu vivia debaixo daquele meu querer, da minha vontade. Há muitos anos atrás eu vivia minha forma de pensar, de agir, mas Jesus foi ao meu encontro. Jesus foi lá através de uma pessoa que foi falar ao meu coração. Através daquela pessoa eu conheci a Cristo. Jesus começou a trabalhar no meu coração. E é interessante a forma como Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Deus trabalha muitas vezes no particular, diante da gente, para nos mostrar a realidade daquilo que nós precisamos ouvir, daquilo que nós precisamos ser na presença do Senhor. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, porque Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está precisando. Aleluia! Jesus sabia o que aquele homem estava precisando. Mas Jesus também sabia que naquele lugar ele não poderia realizar um milagre. Um lugar incrédulo, um lugar de coração, de corações endurecidos. Betsaida. Um lugar onde que as pessoas não acreditavam em Deus. E a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, que nós precisamos entender na nossa vida e na nossa caminhada cristã, é que muitas vezes Jesus precisa nos tirar do lugar onde nós estamos, para que nós possamos crer e ver o milagre na nossa vida. Às vezes precisamos sair das nossas aldeias, precisamos sair dos nossos pensamentos, da nossa incredulidade, porque Jesus nos mostra que Ele não quis realizar um milagre naquele lugar. Ele toma aquela vida pela mão e leva ele para fora da sua aldeia. É interessante quando nós começamos a ver essa narrativa na qual Jesus opera um grande milagre. Deus está querendo falar conosco que muitas vezes nós estamos tão envolvidos
em tantas coisas, que muitas vezes o nosso próprio lar pode ser esta aldeia de incredulidade, o nosso lar pode ser esta aldeia de coração endurecido. Jesus não pode fazer nada nesse lugar, se ali naquele ambiente, se ali naquela casa não houver o mover de Deus ali naquele lugar, se ali naquele momento a presença do Senhor não estiver ali, Ele não pode realizar o propósito sobre Ele tem desejo no coração. Muitas vezes Deus te chama, sai desse lugar, sai desse lugar em que você está convivendo. Às vezes nós estamos envolvidos com pessoas tão negativas, pessoas que falam palavras que não edificam. Estamos no meio de pessoas incrédulas, estamos no meio de pessoas que não visualizam aquilo que Deus quer fazer. Deus não pode fazer nada se você não sair desse meio, não sair desses pensamentos, não sair da forma como você tem o seu coração. Jesus pega aquele homem pela mão e tira de Betsaida. E o interessante nesse texto é que Jesus, ele diz a palavra de Deus, que ele aplica saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntando-lhes: vês alguma coisa? Jesus já sabia que ele não estava sendo curado completamente. Jesus sabia que aquele homem ainda não tinha sido totalmente curado. E aquele homem diz assim: eu vejo os homens como árvores. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não operou? Ora, num primeiro impor as mãos, como ele fez com muita gente, havia um propósito muito grande aqui. Aliás, haviam não só um, mas haviam dois grandes propósitos. Primeiro, quem estavam com Jesus? Com Jesus estavam os discípulos. Com Jesus haviam pessoas ali perto. E naquele momento, Jesus estava querendo dar uma lição para aquelas pessoas que estavam ali perto. Por quê? Porque o fato de ver árvores, Jesus estava dizendo que as pessoas não tinham sentimentos. É como se você visse alguém simplesmente por vê-la. E Jesus não queria com que aquele cego e aqueles discípulos que estavam ali perto dele olhassem e não enxergassem verdadeiramente com os seus olhos, com o propósito que Jesus queria com que eles olhassem. Os olhos deles estavam, irmãos, como que fechados ainda, porque eles ainda não tinham compreendido o propósito de Deus. Isso acontece com a gente. A gente está vivendo um tempo em que nós somos pessoas tão egoístas, estamos só pensando na gente, estamos só pensando nas coisas da gente, estamos pensando nos nossos egos, estamos pensando nas coisas que estão ao redor da gente e esquecemos que Deus te levantou para um grande propósito.
Deus te levantou para você enxergar pessoas, para amá-las. Jesus te levantou para enxergar vidas nas quais tinha um propósito de falar do amor de Deus. Sabe o que estava acontecendo com os discípulos? Olha um pouquinho aqui, acompanha comigo, a partir do verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, os discípulos, e não tinham consigo senão um só. E preveniu Jesus, dizendo: vede e guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento do Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. E Jesus perguntou-lhes, percebendo-os, lhes perguntou: por que discorreis sobre o pão, não terdes pão? Ainda não considerastes e nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tende olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 para os 5.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? E responderam 12. E quando parti os 7 pães para 4.000 cestos cheios de pedaços, recolheram quanto? Responderam 7. Ao que Jesus lhe disse: não compreendeis ainda? Os olhos dos discípulos estavam como esse cego. Não estavam enxergando a realidade que Jesus queria que eles vissem. Irmãos, os discípulos ainda estavam preocupados com o material, esquecendo de que Jesus estava ali do lado deles. Os discípulos ainda estavam preocupados com respeito ao pão. Não é? E Jesus falou assim: mas vocês estão preocupados com os pães? Vocês não viram o que eu fiz? Onde está a tua fé? Onde está a fé de vocês, de tudo que eu fiz com essas multiplicações de pães? Jesus aqui queria dar uma lição para os discípulos. Vocês estão vendo árvores. Vocês ainda não entenderam o que é enxergar um ser humano, enxergar uma vida diante de vocês. Vocês ainda não compreenderam o que é fazer a vontade do Senhor. Não compreenderam o que é viver uma vida ao meu lado. Jesus tinha uma lição muito preciosa para eles. Irmãos, muitas vezes nós vivemos exatamente isso que Cristo está falando. Às vezes a gente está dentro da nossa aldeia, preocupado com o material, esquecendo de que Cristo está ao nosso lado, esquecendo que Jesus é aquele que multiplica, aquele que transforma, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Esquecemos que Ele tem feito maravilhas no nosso meio, esquecemos dos milagres que Ele já operou na nossa casa, na nossa vida, esquecemos das coisas que Ele está realizando e quer realizar para você. Por quê? Porque nós nos colocamos debaixo da nossa aldeia. Mas será que Ele vai fazer? Mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que as coisas não vão ocorrer da forma que a gente quer. As coisas estão andando ruim na minha casa. Eu não creio que Jesus esqueceu de mim. Então a gente começa a trazer aquelas palavras para a gente entra debaixo da nossa aldeia e vive naquela incredulidade. E vive naquele medo, naquela insatisfação, porque achamos que Jesus já não nos ama, que Jesus já não quer fazer e realizar os propósitos que Ele tem na nossa vida. E Jesus olha para aquele cego: o que é que tu vês?
Eu vejo árvores, pessoas sem sentimentos. Eu não vejo homens, eu vejo árvores. Frio, não é? Sem coração, sem desejo. Jesus estava querendo mostrar, não só para os discípulos, mas para mim e para você nessa noite, que Ele já fez, que Ele continua o mesmo, irmãos. O problema nosso é que nós vivemos um tempo de tantas influências ao nosso redor. Jesus estava preocupado com isso, porque o fato de Ele tirar aquele homem daquela aldeia e dizendo para ele: não volte mais aqui, Jesus estava preocupado com a influência que aquele lugar estava fazendo com aquele cego. Jesus está preocupado comigo e com você, porque existem influências nesse mundo aí fora que podem nos tirar do propósito, podem nos tirar da bênção que Ele preparou para mim e para você. Aqueles discípulos estavam vendo tudo. E Jesus ainda fala: cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram homens religiosos, irmãos. Os fariseus eram homens que não viviam aquilo que pregavam. Aí ele chega: cuidado com o fermento de Herodes. Não é? O que era o fermento de Herodes? Recebiam a glória de si mesmo. Recebiam a própria glória de Deus para eles. Queriam viver para eles. E Jesus alerta a eles: olha, cuidado com aquilo que vocês estão vivendo, com aquilo que vocês estão olhando. Irmãos, a Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia da nossa vida. Se os nossos olhos forem bons, tudo que está perto da gente será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, tudo será trevas. Porque tudo começa a partir dos nossos olhos, irmãos. Aquilo que a gente vê e a gente traz para o coração. Jesus se preocupou com eles, porque na vida deles, não só na vida deles, mas na minha vida e na sua, existe uma natureza pecaminosa dentro de cada um de nós. Uma natureza que luta para ser mais forte do que a natureza espiritual. É uma batalha dentro de nós, a natureza pecaminosa humana com a natureza de Cristo dentro da gente. E quem vai prevalecer? Vai prevalecer aquele a quem você mais alimentar. Se você alimentar a Cristo, vai prevalecer a obra de Cristo dentro da gente. Se a gente alimentar a obra da carne, a obra do velho homem, vai prevalecer as coisas erradas, vai prevalecer a maldição, vai prevalecer o pecado, vai prevalecer as coisas erradas da nossa vida. Por isso nós precisamos lutar diante dos nossos dias.
que a gente possa sobreviver nesses dias em que a gente está vivendo. Será que nós não estamos precisando de um toque de Deus na nossa vida? Será que a gente não está precisando de um mover de Deus dentro da gente? Para a gente sair deste lugar que nós nos encontramos e começarmos a andar na fé, na certeza, começarmos a andar na expectativa do milagre diante de nós. Jesus quer com que a gente seja vitorioso. A Bíblia diz que ele põe as mãos novamente sobre aquele cego e ele começa a ficar restabelecido e começou a distinguir tudo de modo perfeito. E Jesus dá uma recomendação: vá embora para a sua casa, não volte para essa aldeia, não volte para o lugar de incredulidade, não volte para o lugar de tristeza, não volte para o lugar de corações endurecidos, não volte para o lugar de maldições, de palavras negativas, não voltes para estes lugares. Irmãos, será que não existe nenhuma pendência na nossa vida nesses dias? Será que não existe alguma coisa na qual Cristo precisa trabalhar dentro da gente? Porque nós vivemos num mundo tão grande, de tantas influências, de tantas vozes que estão falando totalmente a nosso ser, não é? Vivemos diante de pessoas que estão sempre lançando sobre nós palavras torpes, estamos lançando sobre nós palavras que vêm endurecer o nosso coração. Obrigado, varão. Eu comecei a pensar que nós precisamos começar a ter um olhar diferente nesses dias. Nós precisamos começar a vencer aqueles que estão do nosso lado. Aqueles que não têm a mesma fé que eu e você. Aqueles que não têm a mesma coragem, a mesma determinação, o mesmo desejo de alma nesses dias. Porque nós andamos onde? Nós andamos na contramão do mundo. Nós estamos sempre batendo, não é? Estamos andando na contramão, estamos sempre enfrentando pessoas, estamos sempre esbarrando em pessoas que estão do outro lado, estão pensando diferente da gente. Mas Jesus diz uma palavra muito importante para mim: sai desse lugar, não volta para lá, não volta para lugar sem fé. Não volta para um lugar onde que não acreditam em mim. Não volta para o lugar onde que o desprezo, a maldade, as coisas ruins estão presentes. Vai para a tua casa. Vai para um lugar de fé. Um lugar onde tem um ambiente com a glória do Senhor. Um lugar de paz. Um lugar de alegria.
um lugar de satisfação no coração. Como é gostoso a gente participar desse momento. Como é gostoso a gente estar envolvido com pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente, que creem na mesma fé que a gente. Como é gostoso a gente estar ali conversando das coisas do Senhor. Nós precisamos começar a não ver mais as pessoas como árvores. Precisamos começar a pensar em olhar mais do que árvores, mais vidas que Deus coloca diante da gente. Vidas que têm sentimentos, vidas que estão precisando de uma palavra, vidas que estão aí morrendo sem esperança, sem expectativa. Precisamos ter o olhar de Cristo. Olhar e o desejo que Ele tem colocado no nosso coração. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai andar com você. Deus vai estar presente na sua vida, na sua casa. Eu creio, irmãos, que a nossa geração é uma geração que está vivendo momentos tão difíceis. Eu quero que você abra comigo no profeta Isaías capítulo 48. Isaías 48, verso 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado os ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha que coisa linda, irmãos. O que Deus está falando. Ah, se o seu povo ouvisse verdadeiramente a voz do Senhor, a tua paz seria diferente. Ele estaria te ensinando o caminho em que você deve andar. Promessas de Deus para a nossa vida. Promessas para a gente alcançar, para a gente viver, para a gente estar recebendo de Deus a cada dia na nossa vida. O mundo anseia por paz. O mundo anseia de estar vivendo esse momento. Mas dentro de mim e dentro de você existe essa expectativa e essa esperança que está dentro de nós. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. A tua vida vai mudar. O teu coração será diferente. Ele é Deus para nos abençoar. Amém.